Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde nós falamos sobre o cultivo de todas as espécies de orquídeas. Então, para você que está em casa nos assistindo e tem alguma espécie de orquídea em casa e não sabe como fazer ela dar flor, soltar raízes, soltar brotações e folhas novas, eu convido você para estar conhecendo o nosso canal e estar se inscrevendo. No nosso vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os 5 melhores vasos do mundo para você plantar as suas orquídeas. Então, deixa o seu like nesse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte você também. Em primeiro lugar está o cachepô de madeira. Olhem só, que é esse vaso aqui, feito de madeira, confeccionado todo na madeira. Ele é o primeiro vaso que está em melhor condições para você plantar as suas orquídeas. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês poderem entender. O cachepô de madeira, vocês podem reparar que ele é todo confeccionado em madeira, entendeu? Então aqui já é uma vantagem que ele tem. A segunda vantagem é essas frechas abertas que ele tem. Ele é todo aberto, ó. E o que acontece? Essas frechas abertas ajudam e muito o desenvolvimento da sua planta. Por quê? Porque por essas frechas vai passar ventilação e isso vai fazer com que o substrato dela seque muito mais rápido e também vai estar passando iluminação e claridade para as raízes e todo o substrato. Isso vai fazer com que ela faça a sua fotossíntese muito mais rápido e tenha um desenvolvimento muito rápido também. E olhem só o desenvolvimento desses enraizamentos. Você pode encontrar esses cachepô em viveiros, floriculturas, em mercados, na seção de jardinagem e também na internet. Aqui no estado onde eu moro, nós pagamos cerca de R$15 por cada um deles. E tem de vários modelos, ó. Tem esse quadrado, tem a barca e entre outros. Vocês podem reparar que também tem outra vantagem, que dentro dele vocês podem colocar substrato, igual esse cataceto aqui. Olhem só, esse cataceto está plantado no chip de coco, pedra brita de construção, casca de pinos e a casca de arroz carbonizada com pedaços de ossos. Está com um enraizamento muito bom. Eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Raízes aqui, ali, todas as frechas estão com raízes novas saindo, olha só. E o que acontece? Lá também, ó. E o que acontece? É a vantagem de você plantar aí no cachepô de madeira, porque vai ter 100% de substrato para ela. Das raízes, vai passar pelo substrato e vai alcançar essa madeira. Então elas vão ficar fixadas na madeira igual está aqui, ó. E isso vai assimilar o habitat natural delas, que é na natureza. Então o primeiro vaso aí para vocês plantar as suas orquídeas é o cachepô de madeira, que dá um excelente resultado aí de enraizamento, floração e brotação. E sem falar que vai deixar as suas orquídeas muito fortes, bonitas e saudáveis. E em segundo lugar nós temos o toquinho de madeira. Você também pode plantar em toquinhos quadrados assim, em toquinhos normais, na casca de madeira igual está aqui. E também pode plantar em bolachas, que são as opções de madeiras igual está sendo mostrado aqui. O que acontece? Sempre que você plantar as suas orquídeas em toquinhos e todos esses outros que foi falado aqui, você deve se atentar a esse detalhe, a colocar sempre esfagno aqui nas raízes das suas orquídeas. Ah, Antônio, como que eu coloco esse esfagno? Você pega o toquinho, coloca o esfagno, coloca a orquídea por cima do esfagno e faz a amarração, tá? Por que tem que colocar o esfagno, pessoal? Porque no toquinho não tem umidade para a planta poder se hidratar e tirar a água para ela poder estar se mantendo saudável. Então o esfagno vai dar aí essa umidade que a planta precisa e necessita, tá? Olhem só, plantado na casca de árvore. Olha a força do enraizamento. Coloquei esfagno. Era uma mudinha bem pequena, apenas esses 2 pseudobulbos mais vermelhos aqui. E olhem só, já soltou mais 3, sinal de que a planta se adaptou aqui e está se desenvolvendo. Olha só o que eu faço. Fiz alguns furos, tá? Na casca, amarrei com essa fita aqui, que aqui na minha cidade nós chamamos de língua de sogra e enforca-gato. Que é essa fitinha aí. Deixa aqui nos comentários como que vocês chamam aí na sua cidade ou no seu estado. E prendi ela bem firme, coloquei o esfagno nas raízes e em cima a trouxinha de adubo, para todas as vezes que eu molhar essa orquídea, o adubo também ser molhado e descer aqui pelo substrato da planta. Como que vocês podem fazer a rega dessas orquídeas que estão plantadas na casca e estão plantadas assim na bolacha? Vocês podem colocar água dentro do seu borrifador e borrifar aqui pelas raízes. A medida
para essas orquídeas que estão assim, você pode fazer todo dia com o borrifador, tá? Pode borrifar todos os dias, uma vez por dia com o borrifador. Se você não quiser, pode fazer aí um dia sim e dois dias não, tá? Também dá um excelente resultado. Olhem só, essa dendróbio que está plantada em uma casca. Eu não sei o nome dessa madeira, tá, pessoal? Eu apenas achei ela no mato, gostei, achei bonita e trouxe para plantar as minhas orquídeas. Olhem só, o esfagno para dar umidade e olha a força desse enraizamento. Saiu até atrás, ó, embaixo, tem bastante. E é isso daí. Então, essa é a segunda opção para vocês aí poderem plantar as suas orquídeas. Vamos para a nossa terceira opção. E em terceiro lugar está o nosso vaso transparente de garrafa PET, tá? É feito com 1 litro de refrigerante. Eu sempre uso esses transparentes, mas você também pode utilizar aqueles verdes, não tem problema nenhum. O que que acontece? Você vai cortar o seu litro da altura que você quiser, aqui, aqui ou até mesmo aqui. Vai fazer vários furos com prego quente ou com alguma chapinha de ferro aí para poder fazer os furinhos e fazer uma boa drenagem. O que que acontece que faz com que esse recipiente seja uma excelente opção para vocês plantar as suas orquídeas? Ele tem a capacidade de transparência e isso faz com que passe iluminação e claridade para as raízes. E olhem só o resultado. Dá um enraizamento muito forte, a planta sai muitos brotos. Eu vou girar o vaso para vocês verem a quantidade de brotos que tem. E também com floração. Então, olha só. Permite passar iluminação para as raízes, permite também passar aí claridade, fazendo com que a sua planta faça a fotossíntese dela e absorva nutrientes muito mais rápido, podendo se desenvolver e ficar com essa estrutura aqui. Muitos brotos, folhas e também brotinhos novos, que na hora que estiverem grandes vão estar soltando florações novas. Olha só a quantidade de raízes. E você pode estar utilizando qualquer substrato nesse vasinho aqui. Você pode fazer furos apenas embaixo ou também pode fazer bastante furo dos lados igual eu fiz aqui. Fica aí mais uma excelente opção para vocês plantarem as suas orquídeas. Mostrando para vocês aqui, ó, ela de longe, vasinho transparente, a força, as raízes subindo lá em cima no caule da planta, flores desse lado, desse e daquele outro e mudinhas saindo aqui em cima. Então fica aí, ó, para vocês um resultado fantástico na garrafa PET de refrigerante que ocupa o nosso terceiro lugar nos 5 melhores vasos do mundo para plantar orquídeas. E agora em quarto lugar estão os vasos cuia, que são esses vasos que em cima tem a boca bem aberta, olhem só a estrutura de um palmo, e embaixo são afunilados. Esses vasos são excelentes para vocês plantarem orquídeas de grande porte como essa, olhem só. Muito grande, é um cataceto, e essa daqui que é uma catleia. Olhem só o resultado dessa catleia. Brotação aqui na frente com enraizamento muito forte e também soltando brotações na traseira, que é um excelente resultado aí com enraizamento muito bom e forte também. Esse vaso, pessoal, é uma excelente opção, por quê? Por causa desse acontecido aqui, ó. Ela está soltando brotos nas duas partes e isso faz com que ela ocupe bastante espaço aonde ela está plantada. Então, esses vasos cuia, que tem a boca aberta, são excelentes opções para vocês plantarem. Olhem só a força dessas brotações, dessas folhas, a coloração desse vegetal. A planta fica muito forte, sadia e saudável, tá? Perdão. Olhem só, está plantada na casca de pinos pura, com chips de coco e no fundo tem pedra brita de construção para poder fazer uma excelente drenagem. E essa está plantada na casca de arroz carbonizada, que contém vitamina B1, que tem o poder de enraizar orquídeas e plantas. Então fique aí com essa opção para vocês aí de plantio. O quarto lugar está o vaso cuia, que é esse daqui de boca aberta. E por último, em quinto lugar, está o nosso vasinho mais tradicional, que é o vaso de numeração 11, o mais tradicional para você poder plantar as suas orquídeas. Ele é o mais vendido, o mais usado
Então dá um bom resultado aí também para as nossas orquídeas. Tem ele tanto na cor preta, vermelha, marrom, cinza, tem ele de todas as cores, tá? Então, lembrando para vocês que a cor do vaso não influencia em nada, só estou falando que tem essas opções, tá? Para você aí que gosta de plantar em cor de vaso, tá? Eu gosto de plantar sempre na cor preta, porém isso não interfere em nada no seu cultivo. Então ele fica aí em quinto lugar como uma excelente opção também para você plantar as suas orquídeas, caso você não tenha condição de plantar nos vasos que foram mostrados no começo. Essa daqui é uma excelente opção para vocês, é baratinho. Aqui na minha cidade nós pagamos cerca de 15 centavos em cada vaso desse. Então você pode estar achando eles aí em viveiros, floriculturas, também pode estar achando aí na internet, nesses sites aí onde vocês compram substrato e outros produtos para hortas e jardins. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final, que fazem parte. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Gostaria de pedir um favor, que vocês compartilhassem os nossos vídeos com alguma pessoa aí para estar nos ajudando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.